graça e a paz do Senhor Jesus. Que saudade de estar aqui com vocês, pregando num culto ao vivo. Eu sei que a gente já está fazendo isso alguns domingos, mas é o meu primeiro domingo, eu estava gravando, e que diferença isso faz? Eu sei que a palavra de Deus chegou, alcançou seu coração, mas é bom saber que eu estou falando com você, que você está me ouvindo agora, que eu estou falando com aqueles que estão aqui no templo servindo, e com você também que irá ouvir essa mensagem depois. Que gostoso isso. E o nosso tema do mês de setembro, estamos em setembro, olhem para frente, é um novo tempo e uma nova estação. Que o Espírito Santo continue nos abençoando nesse culto com esse tema e que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Esse é o meu desejo. Então, dando sequência a esse assunto, eu quero olhar com vocês através da história de duas mulheres. A história de uma família, mais especificamente duas mulheres. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, no primeiro capítulo de Ruth, ali, nós leremos alguns versículos. Então você abra sua Bíblia, acompanhe aí comigo. Eu estou colocando o meu cronômetro aqui, só para eu não avançar no tempo. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Maalon e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Aí avança um pouquinho comigo mais para o verso 17, no capítulo 1. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que a morte não me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth e a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e que teu Espírito Santo, conforme a tua vontade, aplique ela em nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui, então, um livro que recebeu o nome de uma das suas personagens principais, o livro de Ruth. E Ruth é uma jovem moabita que irá se tornar bisavó do rei Davi. Que vai fazer depois parte da genealogia de Jesus Cristo, descrito lá em Mateus. Já estou contando o enredo principal da história, mas nós vamos ver algumas partes aqui. A tradição judaica, ela atribui a autoria deste livro a Samuel. E é interessante porque através do livro de Ruth, um livro curtinho, um livro que talvez possa parecer um romance, nós podemos extrair lindas histórias. Histórias essas como, por exemplo, de fidelidade, generosidade e lealdade entre as pessoas. A forma de Deus agir na vida de pessoas comuns, simples, como eu e você. Sobre a redenção, traz o conceito do Redentor. Lendo o texto, preparando a mensagem e pensando um pouquinho sobre esse assunto, pesquisando, eu encontrei que alguns eruditos, alguns estudiosos, eles colocam o livro de Ruth
como se fosse um anexo do livro de Juízes. Então eles anexam esse livro como se fosse uma parte de um contexto maior de uma trilogia, de uma história baseada em 3 partes. Então você pega o capítulo 17, 18 de Juízes, é como se fosse uma história. Você pega Juízes 19, se eu não me engano, de 21, é como se fosse a segunda parte da história. E você pega o livro de Ruth e ele é a terceira parte da história. Mas por que essa informação é importante? Porque como ele é parte desse anexo, os incidentes narrados em Juízes, como eu disse, Ruth forma essa trilogia e tem algo em comum com Juízes 17 e Ruth. Há um povo, há uma cidade, há uma situação que envolve todos eles ali, Belém. E será que de Belém poderia sair alguma coisa boa? Porque quando nós olhamos os Juízes, se você olhar depois comigo, eu vou dar uma introdução aqui, Juízes 17, se você ler Juízes 18, capítulo 18, você vai ver a primeira parte dessa história. E ali você vai ver que o neto de Moisés, chamado Jonatas de Belém, ele estabelece, ele formaliza a idolatria na tribo de Dan. Se você avançar um pouco mais, se você ler o livro de Juízes, do capítulo 19 ao 21, você vai ver que tem um levita, ele se casa, o que não era permitido pelo costume, ele se casa, ele tem uma briga com a sua mulher volta para casa e dos seus pais, ele vai então em busca dessa mulher. E aí o pai dela enrola um pouquinho, ele fica alguns dias na casa daquela mulher, e eles partem então para a cidade. E quando eles partem, eles são atacados, eles estão hospedados, estou resumindo, né? Eles estão hospedados numa casa, eles chamam esse marido, esse levita, e querem violentar ele, não violentam o marido, mas violentam a mulher, estrupam a mulher, matam a mulher, cortam um pedaço, as mulheres, depois um desses personagens corta a mulher em 12 partes e envia para as 12 tribos de Israel e fala assim, julga vocês o que nós vamos fazer aqui. Porque olha a situação que nós estamos vivendo. Olha a situação, isso generaliza, isso gera uma guerra civil e Belém, mais uma vez, está envolvida, faz parte desse enredo. Agora você imagina, você lendo uma história, você lendo o primeiro capítulo e você vendo o filho de Moisés estabelecendo, formalizando a idolatria. Você lendo aquele povo que Deus chamou para ser bênção, que se você conhece a história de Juízes, você vai ver o quanto eles oscilavam, você vai ver o contexto de guerra civil, e quando você chega em Ruth, o que você espera? Tragédia, caos, dias ruins, dias difíceis. E quando nós começamos a ler o livro de Ruth, o que nós encontramos? Tragédia, caos, dias difíceis. Então Belém, ele está relacionado a uma grande tragédia. A cidade não tem um aspecto bom. O que esperar de lá? Mas se você conhece a história de Ruth, eu vou contar parte dela aqui, você vai ver que ali, então, de Belém acontece algo bom. Ali, então, de Belém, Deus vai mudar aquela história. Uma trilogia que talvez tivesse um enredo de caos, sabe aqueles filmes que você assiste? Vou olhar para a câmera, me perdoem, eu sei que eu estou falando com vocês e estou ao vivo. Sabe aquele filme que vocês assistem e você olha para aquele filme e você fala, meu, que final triste. Mas quando você olha, acompanha a história, você fala, nossa, muito diferente daquilo que eu imaginei. É como se você lesse esses livros e pensasse dessa forma. Essa história acontece em dias difíceis, em dias de caos, em dias de idolatria, de apostasia, de fome, de insegurança, de incerteza, de guerra civil, no período de quase extinção, que eu não falei, de Juízes, com essa guerra civil de uma das tribos de Israel. Um certo autor vai nos dizer que o livro de Ruth é uma breve calmaria em meio a uma tempestade. Aí você está ouvindo tudo isso e fala, legal, Bruno, bela história, muito bacana, show de bola, mas o que isso tem a ver comigo? Continue comigo aí, que eu vou chegar lá.
essa história ocorre também em um contexto de uma família que teve que lidar com diversos problemas. Talvez não muitos dos problemas distantes dos nossos dias. Por exemplo, crise financeira, problema de migração, morte, viuvez, pobreza, rancor e amargura contra Deus. Então o livro de Ruth, ele tem duas grandes protagonistas, vamos dizer assim, Noemi e Ruth, que desafiaram a crise, o caos e seguiram na providência divina, que olharam para frente, que viveram um novo tempo, uma nova estação, que em meio ao caos foram surpreendidas, amparadas e renovadas por Deus, que experimentaram da graça de Deus, mesmo quando estavam no fundo do poço. Depois dessa longa, mas necessária introdução, eu quero olhar para a história de Ruth com vocês e com a graça de Deus aqui extrair algumas lições. Nós lemos o primeiro versículo, e no primeiro versículo diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. E aí quando nós lemos, na época dos juízes, a gente precisa ter em mente que a época dos juízes é esse período que eu estou falando para vocês. Período em que o povo fazia o que era mal ao Senhor, perdiam batalhas por conta de castigo, Deus levantava um juiz, aquele juiz vencia, o povo era restaurado por Deus e caía novamente e viviam um ciclo. Períodos esses que viviam essas guerras, como eu introduzi dentro dessa trilogia aqui que os eruditos vão colocar. Então, nesse período, houve fome na terra. E é interessante porque Deus havia avisado Israel que eles passariam fome, passariam por apuros se eles desobedecessem a Deus, se eles adorassem a ídolos. Portanto, é possível que diante do estado de Israel, durante o período de juízes, que Israel estivesse passando por um momento de disciplina da parte de Deus. E é interessante, eu quero fazer um parênteses aqui, que se você pesquisar, você vai entender que Belém significa a casa do pão, a fábrica do pão. E olha que interessante, na casa do pão está tendo fome. Na casa do pão não tem comida. Imagina você ir para a padaria, pegar aquela fila gigantesca e chegar, o padeiro não tem mais pão. A partir de agora não tem pão. O que você provavelmente vai fazer? Vai para outra padaria. E aí chega lá, não tem pão. E a cidade não tem pão. Então Jandira não tem pão, então você faz o quê? Eu vou para Barueri, porque o problema do pão é em Jandira. Só que aqui dentro do contexto, eles vão para uma cidade chamada o quê? Moabe. E quando nós olhamos para a história de Moabe, nós vamos ver que Moabe é uma cidade que nasce num contexto de incesto de Ló, é uma cidade que é rival dos israelitas, é uma cidade que não tinha paz com os israelitas, e ele vai então para o lugar que talvez ele faz o que é lógico, ele vai para Barueri dos nossos dias, mas um lugar que talvez dentro do contexto aqui ele não poderia ir. E ele vai então para lá. E quando ele vai para aquela cidade, eles têm, então, além de ir para a cidade, se instalar, voltar aqui, além de ir para a cidade, se instalar na cidade, depois de um certo tempo, eles quebram mais algo, mais uma parte da lei. O que eles fazem? Eles casam com moabitas. Vejam, os filhos de Elimeleque casaram com moabitas. Então, isso era contra aquilo que Deus havia ensinado. Então, depois que eles vão para Moabe, faltou pão, então aquele que o nome significa Deus é meu rei, olha para Deus e fala assim, eu vou para onde tem pão, vai, se instala lá, e quando ele se instala lá, depois de um certo tempo, ele morre. E aí ele morre, e o texto nos diz, depois de um certo tempo, os seus filhos, que haviam casado com mulheres moabitas, que não tinham filhos, também morrem. Então nós temos dentro desse enredo, 3 mulheres que estão agora desamparadas. E dizer, numa cidade estrangeira, em outro lugar, Noemi, no caso, e dizer que estar sem filho e sem marido, naquele contexto, é dizer, estamos na pobreza. E aí chega então para Noemi a notícia que tem pão de novo em Jandira. Tem pão aqui em Belém, voltou a ter pão na padaria. Não é isso, estou aplicando o texto. Mas chega então a notícia, Noemi volta. E Noemi olha para a órfã, olha para Ruth e fala assim, vamos voltar. Vamos voltar para casa porque agora tem comida. E no meio do caminho, Noemi olha para elas e fala assim, eu não tenho filho.
meus filhos já morreram. E mesmo que eu tivesse filho, vocês são jovens, vocês não poderiam esperar ele crescer para que vocês se casassem com eles, como costume local. Ela fala, então volta para casa. E aí, órfã resiste um pouquinho, mas depois de insistir, fala, beleza, eu vou voltar para casa. Ruth, então, faz essa linda declaração que a gente usa em casamentos, mas também mais um texto que a gente precisa entender dentro do seu contexto, essa linda declaração de amizade, e fala assim, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e eu vou então com você, e elas vão. E aqui eu quero fazer uma pausa e ir mais devagar, porque é aqui que eu quero chegar. Quando elas chegam, então, de volta para Belém, as amigas olham para ela e falam assim, olha, Noemi chegou, não é Noemi? Voltou, está aqui de novo com a gente. E Noemi olha para ela e fala assim, não me chama mais de agradável, que o nome Noemi significava agradável. E o significado do nome tinha muita relação naquele tempo. Me chama amarga. E me chame de Mara, porque agora eu me tornei amarga. Deus me fez mal. Deus me machucou. Deus me feriu e eu não tenho nada de bom na minha vida, eu não tenho nada de alegria, eu não tenho nada para sorrir, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Nós encontramos aqui nesses versos que diante da crise esses personagens, Elimeleque e Noemi, olharam apenas para as circunstâncias. E que pareciam não confiar que Deus estava no controle deles. Parece que não olharam para a vida com os olhos na perspectiva de Deus. Deus estava escrevendo uma história linda através dessa família, mesmo diante de um cenário tão caótico. E essa história é uma história de fidelidade, essa história é uma história de lealdade, essa história é uma história de integridade, de generosidade, de graça e ação de Deus em meio ao caos, e é uma história de restauração. E eu quero aqui parar, então, e extrair uma primeira lição para nós. Diante de tudo que você já ouviu, contextualizei, contei a história, mas a primeira lição para nós, olhe para frente, mas com a certeza de que está olhando para a vida na perspectiva de Deus. Olhe para frente, mas com a certeza de que você está olhando para a vida na perspectiva de Deus. Talvez a vida também te levou a caminhos difíceis, como os dias de Noemi e Ruth, caminhos de crise financeira, de morte, de viuvez, de pobreza, de rancor, de amargura e de questionamentos contra Deus. Talvez dizer em olhar para frente, em viver novo tempo, quando tudo saiu do controle, quando tudo parece que saiu do lugar, mudaram o rumo da sua vida de repente, mudanças de plano, quantas mudanças? O perigo em momentos como esse é perdermos o foco e não olharmos para aquilo que é mais importante em nossa vida. Quando perdemos o controle, Deus continua no controle. E eu elenquei algumas perguntas aqui para fazer para você e para mim. Você confia nos planos de Deus, mesmo que por um momento isso possa envolver sofrimento e perda? O que me dá esperança? Onde eu coloco os meus esforços? Para onde eu olho em busca de esperança? Qual a minha reação diante de situações em que a provisão de Deus não é da forma que eu idealizei? Foque na graça, foque na bondade, foque na misericórdia do Senhor. Creia no amor de Deus e descanse na sua soberania. Você não sabe o que Deus está escrevendo através da sua vida. Que mesmo diante de cenário você possa olhar para frente, olhando na perspectiva de Deus, como Ruth e Noemi, como Ruth fez e Noemi vai fazer mais para frente, como Paulo, por exemplo, nos ensina e diz assim, sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para bem daqueles que os amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diante do caos, não perca de vista, não tire a perspectiva, não olhe para frente, mas com a certeza de que Deus, mas que está olhando para frente, para a vida, para frente, na perspectiva de Deus. Olhe dessa maneira. Como você tem olhado?
Como está seu coração? Para onde você tem olhado? Porque dizer olhar para frente, quando eu estava pensando nesse texto, preparando essa mensagem, eu falei, olhar para frente. Olhar para frente no sentido de um novo tempo, nova estação, aquilo que pode surgir a partir de mim. Mas eu pensei, eu parei, e eu estava com outro texto em mente, e essa semana eu fui quebrantado nesse texto, e eu falei, olhar para frente de uma forma que eu tenho que olhar na perspectiva de Deus. E como eu falho nisso? E como muitas vezes você falha nisso? Olhe para frente, mas olhe na perspectiva de Deus. Saiba que Ele está construindo uma linda história através de você, e que talvez você não sabe ainda, você está vivendo essa trilogia. Que talvez na sua história vai falar, vai dar ruim. É como dos caras lá de Belém, vai dar o pior. Mas que quando Deus entra, que é o que eu vou falar agora, Ele muda histórias. Né? E assim, então, primeira lição para nós, olhe para frente, mas com a certeza de que está olhando para a vida na perspectiva de Deus. Segunda parte aqui que eu dividi a história. Noemi volta para Belém, triste, amargurada, e o fato de não ter maridos e filhos, como disse, era uma grande crise financeira naquele período. Então, como encontrar comida? E vai comigo no capítulo 2, e olha o que o Ruth diz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. O que acontece aqui? Ruth vai para o campo, Ruth vai colher espiga, está com fome, precisa alimentar ela e a sogra ali. E o que parecia ser um acidente é uma providência de Deus, à luz do que a gente vê na história. E é nesse momento, então, que entra um outro personagem importante na história. Um cara chamado Boaz. Boaz, ele é o quê? Um dos membros da família de Elimeleque, parente de Noemi, é um homem aparentemente justo, que seguia a lei de Deus e que tratava bem os seus funcionários. Então, no tempo em que cada um, se você ler Juízes, a trilogia e o que está atrás da trilogia, você vai ler que assim, no tempo em que cada um fazia o que era certo aos seus olhos, então nesse tempo que cada um fazia certo aos seus olhos, existia um camaradinho ali chamado Boaz, que fazia o que era certo aos olhos de Deus. Aí você fala, Bruno, como que você está chegando a essa conclusão? Além disso, Boaz, ele era um homem rico, influente, um proprietário, um empregador. Então, por que Boaz? O texto nos diz que ele tratava bem ali seus funcionários, a forma que ele agia. Então, quando Boaz descobre quem é Ruth, ele a instrui a coletar em suas terras. Boaz orientou os seus trabalhadores a não tocarem nela. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque no tempo em que cada um fazia certo aos seus olhos, e Boaz fazia o que era certo aos olhos de Deus, existia uma lei ali, que Moisés tinha dado. E essa lei dizia o seguinte, para que os pobres, as viúvas, os órfãos fossem amparados, aqueles que se encontravam nessa situação podiam ir para o campo, atrás daqueles que estavam colhendo ali, trabalhando, e tudo que caía, ela podia pegar e se alimentar então daquilo. Poxa, o enredo está melhorando, então já tem comida para aquelas que são viúvas. Então a graça de Deus se manifesta através da lei de Moisés, e Boaz então, que é um homem que no tempo que cada um fazia o que queria, Boaz está seguindo a lei de Deus. E Boaz olha e fala, deixa ela, e ainda dá uma forcinha lá, não briga, ajuda, derruba até um pouquinho mais lá, para que ela possa se alimentar. E aí então, tem todo um enredo aqui, mas quando o Ruth, ela chega em casa, Noemi pergunta para ela, e aí Ruth, onde você pegou essas coisas aí, onde você foi trabalhar hoje? Aí Ruth vai dizer assim, capítulo 2, versos 19 e 20. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje, onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é o nosso parente, um dos nossos resgatadores, redentores.
No tempo que cada um fazia o que era mal aos olhos do Senhor, existia um servo, um homem fiel, que respeitava a lei dos respigos, mas existia um homem que também conhecia essa lei que Deus havia deixado do resgatador. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais para frente. Não, agora. O que significa então nesse texto ser um dos nossos resgatadores? Nesse contexto, redenção significa que uma viúva deveria se casar com um parente mais próximo de seu marido para manter a propriedade da família e gerar um herdeiro para o falecido. Noemi sabe que Boaz, como parente próximo, marido ali do falecido de Ruth, poderia casar com Ruth e então sustentá-la dentro daquele contexto. E Noemi, então, como o meu tempo aqui é curto e já está avançando, e eu prometi para Kelly que eu ficaria dentro do tempo. Então, Noemi, então, ele sugere para que Noemi, então, dá uma instrução para Ruth, e tem todo um enredo ali, e Ruth, num determinado momento, sugere, então, que Boaz se case com ela, uma vez que ele é um dos resgatadores. E aí tem todo um enredo na história, você pode ler depois, vai ter um outro resgatador mais próximo, Boaz vai lá e fala assim, ó, tem um outro cara, Ruth chega, conta para Noemi, e Noemi fala, não, descansa porque ele vai resolver isso. Aí ele vai lá, tem um outro resgatador, ele fala, as viúvas estão colocando as propriedades à venda, você quer comprar? Ele fala, quero. Só que aí o Boaz fala assim, só que ela tem uma viúva lá que comprando as terras, dentro do costume, você vai ter que ficar com a viúva também. E aí você vai ter que manter os nomes dos filhos, aí o cara olha e fala assim, eu não quero. E pode fazer vocês. Então ele fala que não quer, e Boaz então fala, então legal, eu vou resgatar, eu vou pagar o preço, eu vou comprar as terras, eu vou dar meu nome para ela, eu vou casar com ela. E aqui nós vemos Deus entrando e transformando a história. Depois de contar toda essa história que eu contei, que obviamente eu estou aqui simplificando, aqui nós vemos Deus entrando e transformando a história dessas mulheres. Nós vemos a graça de Deus em meio à tragédia. A graça de Deus aqui se manifestou através da lei das respigas e da lei do levirato, a lei do resgate. A graça de Deus está presente mesmo quando você está ou se sente no fundo do poço. Ali tem graça de Deus. O Deus de Israel é o Deus redentor. Aquele que reescreve histórias, aquele que renova a força, aquele que é especialista em novos começos, em transformações, em novas histórias de vida. Eu ouvi uma frase um dia desses que dizia assim, onde tem a presença de Deus, tem um Salvador, um Redentor. O autor, então, ele vai nos apresentar o que Deus está fazendo através da vida de Ruth. Vai lá comigo para o capítulo 4. Versos de 13 a 22. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs um menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Vai lá comigo para Mateus. Capítulo 1, verso 5. O que está escrito na sua Bíblia? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Um Deus que escreve histórias. Segunda lição para nós e caminhando para a conclusão. Olhe para frente, mas com a certeza
de que existe um remidor que conduz e muda histórias de vida. Você que está me ouvindo, você que está aqui comigo, você só vai conseguir olhar para a vida na perspectiva de Deus o dia que você tiver o sangue desse resgatador na sua vida. O dia que você olhar para a sua vida e você falar, minha história está fadada a um fracasso. Os meus pais me abandonaram, a crise chegou, eu desisto de viver. Você abre as escrituras e você vê um Deus que se apresenta na história e que vai de encontro à sua criação. As lágrimas estão escorrendo aqui, mas não é para te sensibilizar, fazer sensacionalismo, nada disso. Mas porque isso mexe comigo. Porque quando Deus entra na história, há transformação. Olhe para frente, mas com a história certa. Olhe para frente, mas com a vida certa. Talvez 6 meses de pandemia, de caos na sua vida, foi o tempo suficiente para você fazer uma análise e ouvir, parar para o seu coração, se aquietar e ouvir Deus te chamando e falando, eu quero mudar a sua história, eu quero entrar na sua história, eu quero colocar o meu filho na sua história. Olhe para frente, mas com a certeza de que existe um remidor que conduz e muda histórias de vidas. Deus estava construindo uma história maravilhosa, mas por alguns instantes Noemi não olhou na perspectiva de Deus. Deus estava construindo uma história maravilhosa através da sua graça redentora. Lembra da introdução dessa mensagem? Juízes, capítulo 17, 18, 19, 20, 21. 2 histórias. Fadada ao fracasso. Quando você começa a ler a terceira história, você fala, zerou. Mas essa história nos apresenta um redentor. Essa história nos apresenta aquele que muda as nossas vidas. Que marca o início da história do rei Davi. Ruth, bisavó do rei Davi. Esse texto, literalmente, ele está aqui com um propósito. Nós estamos saindo do período de Juízes, nós estamos entrando no período da monarquia, e nós estamos apresentando aquele que Deus vai colocar ali na história. Mas dentro do plano redentivo de Deus, Ele nos apresenta o Salvador das nossas vidas, que nós vamos conhecer depois mais para frente, nós conhecemos hoje. Mesmo quando as coisas estavam sombrias, Deus estava trabalhando para trazer um rei fiel ao seu povo, mas também estava trabalhando para trazer o Redentor da humanidade, o Rei Jesus. E eu quero concluir aqui, te chamando a atenção, de que quando nós olhamos para frente, mas olhamos na perspectiva de Deus, descrita nas Escrituras, na Bíblia, nós vemos um mundo como algo criado por Deus, deformado pelo pecado, e que está sendo resgatado pela obra redentora de Cristo. Nós vemos um Deus que transforma, que faz do caos uma história de transformação, e Deus continua transformando histórias. Em Jesus, o nosso Redentor, nós temos perdão de pecado, nós temos uma nova vida, e nós temos transformação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando eu falo disso, eu acho que o texto que melhor se aplica disso é Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, nasceu do Espírito, Cristo habita ali agora. Nova história. Talvez a sua vida está um caos. Quantas tragédias, quantas lutas, quantas dores, e talvez se você fosse falar, você diria, Bruno, tudo está caminhando para dar ruim, esse negócio não vai dar certo. Mas quando o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, entra em nossa história, casamentos são transformados,
Relacionamentos são restaurados, a alegria é restaurada, a vontade de viver é restaurada, pecados são perdoados. O pai ou uma mãe ou um jovem que está impossibilitado de trabalhar, seja por qual seja o motivo, tem o seu revigor de continuar seguindo em frente. Planos e sonhos são restaurados. Pessoas que nesse tempo de templo fechado se afastou do Senhor da igreja, são restauradas. Quando o Salvador entra na história. Eu concluo. Nós precisamos nos render na cruz. Lá é o altar do Senhor, onde somos tocados pelo Senhor, onde o seu poder, a sua graça se manifesta. Lugar em que a transformação ocorre e que Deus constrói histórias maravilhosas. Um novo tempo, uma nova estação, é só rendido aos pés de Jesus. Vamos olhar da forma correta? Olha para frente, mas com a certeza de que estamos olhando para a vida na perspectiva de Deus. Olhar para frente, mas com a certeza de que estamos diante do remidor, que conduz e muda histórias de vidas. Eu não sei como está a sua vida, você que está me ouvindo, mas é tempo de orarmos e pedirmos que a graça de Deus se manifeste em nossa história. Porque Deus já providenciou o remidor. Assim como aqui nessa história já tinha o remidor, na nossa história já tem o remidor. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou, e o que você precisa fazer é se prostrar diante dele e falar: Senhor, eu creio na sua palavra, eu creio no Senhor como Salvador, eu creio que o Senhor me criou para viver em relacionamento com o Senhor, e eu quero nesse momento me prostrar diante do Senhor e falar: me aceite na sua presença, perdoa os meus pecados e conduz a minha história, porque eu vi que do meu jeito não está dando certo. Um Deus que entra na história e que muda histórias de vidas. Que linda história. Mas Ele quer continuar fazendo isso na minha vida e na sua vida. Eu não posso fazer isso aqui no templo, porque nós estamos num período de distanciamento. Mas eu sei que você aí na sua casa pode. Eu queria que nesse momento, eu sei que culto online às vezes tem uma agitação, mas que você parasse, você olhasse para sua esposa, você olhasse para o seu filho, seja lá quem está aí com você, e falasse: vamos olhar para a cruz, vamos caminhar junto, vamos aprender mais desse Deus. Vamos ter uma história diferente, porque até aqui está dando ruim. Vamos olhar para aquele que criou e que quer se relacionar conosco. E que você simplesmente clamasse ao Senhor, da sua forma, do jeito que você consegue falar com Deus, e pedisse para Ele: entra na minha história e transforma a minha história. Entra no meu casamento e transforma o meu casamento. Entra na minha família e transforma a minha família. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos por esse tempo aqui, um tempo curto, mas que a Tua palavra ela é suficiente para aquilo que nós necessitamos. E eu creio que nessa noite ela foi suficiente para nós. Ó Deus, que história linda de Ruth. Mas muitos leem ela como um romance lindo, e de fato é um romance lindo. Mas eu quero trazer nessa noite a perspectiva dessa história, como aquela que o Senhor estava escrevendo, através de um Redentor. E eu sei que foi assim que o Senhor se apresentou para nós nessa noite. Ó Deus, que os lares, que as casas, que aqueles que aqui estão, ó Pai, nessa noite possam se dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, perdão. Perdão porque aqui dentro tem pecado, e o pecado fez com que eu fosse egocêntrico, o pecado fez com que eu tentasse construir a minha própria história. Mas o Senhor me chamou a atenção nessa noite, que o Senhor me criou para viver e refletir quem o Senhor é, espelhar o Senhor. E o Senhor me chamou a atenção nessa noite de que eu preciso de um Redentor, e que o Senhor já providenciou esse Redentor. E o Senhor nos diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Pai, que nessas noites pessoas possam se prostrar diante do Senhor e pedir: entra na minha história. Que pessoas possam se entregar e dizer: Senhor, eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero
viver para a sua glória, para o seu louvor. Eu quero olhar para frente, mas de uma forma diferente. Como um servo seu. Perdão porque às vezes eu falhei, mas que o Senhor me ajude. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe. Que realmente Deus possa ter falado ao seu coração através da sua palavra.